que Paulo escreve aos Efésios. Efésios capítulo 1, vamos ler do versículo 13 até o versículo 19. Efésios capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 19. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, da liderança desta igreja, pela forma como o Senhor tem usado suas vidas para nos abençoar ali no campo missionário. Nós somos, de fato, muito privilegiados, né, de tê-los aí na nossa retaguarda, né, nos ajudando nessa caminhada para alcançar vidas para o Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar sentado mesmo como está, só me acompanhe na leitura da palavra de Deus, em reverência ao Senhor, e diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do 13, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Nosso Deus, nós queremos glorificar o teu nome mais uma vez nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por este culto que prestamos a Ti. Recebe, o Pai, em nome de Jesus. Nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Deus, que é martelo que quebra corações. Então, ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus, abre as nossas mentes para entender, ó Deus, a Tua palavra, e a partir, ó Deus, do entendimento da Tua palavra, nós possamos obedecer ao Senhor, nós possamos ser mais crentes, homens e mulheres mais crentes, ó Deus, que vivem a fé no Senhor, que querem ser mais parecidos com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, por esta igreja. Nós te louvamos, ó Deus, por este lindo tempo, presente do Senhor, e, ó Deus, que esta igreja continue firme, profícua na pregação da Tua palavra e se envolvendo, Deus, cada vez mais no alcance das nações para a Tua glória. Esta é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar sobre este trecho tão bonito da palavra de Deus, dá vontade de ficar lendo toda hora, né? Todas essas coisas bonitas, boas, né? Que nos desafiam. E Paulo aqui ele começa a falar com os crentes ali da cidade de Éfeso sobre as bênçãos do Senhor, né? Depois ele então começa aí a discorrer sobre este trecho que nós lemos. E Paulo estava numa situação não muito boa, né? O nome desta carta, como outras, é chamada de carta da prisão, né? Junto com outras que Paulo escreveu enquanto ele estava preso. Neste caso aqui, estava preso em Roma. E o texto aqui deixa entender, pelo menos ali a partir do versículo 15, onde nós lemos, que parece que Paulo não conhecia aqueles irmãos pessoalmente. Contudo, ele viveu ali mais de 3 anos na cidade de Éfeso. Os estudiosos, né, os comentaristas, eles dizem que talvez Paulo não tenha escrito esta carta diretamente para a igreja em Éfeso, mas era uma carta como se fosse uma circular, uma carta para muitas outras igrejas, né? Mas o que importa aqui é que Paulo escreveu uma carta, né, e essa carta ela chegou nas mãos de pessoas que deveria chegar e fez o que deveria fazer. Há também algumas sugestões, né, de que pessoas enviavam então informações sobre a igreja, sobre a caminhada da igreja em Éfeso para Paulo, e Paulo então escreveu esta carta com estas verdades aqui que nós acabamos de ler. Então essa carta ela é
dividida em duas partes. A primeira parte ele vai falar sobre doutrinas básicas, né? Ele vai discorrer aí mais sobre questões doutrinárias, sobre teologia. E a outra parte é uma parte mais prática, que fala sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida de fé em Cristo Jesus. Éfeso era uma cidade muito importante, era a terceira cidade mais importante daquela província, depois de Roma e de Alexandria. Tinha ali cerca de 500 mil habitantes naquela cidade, era uma cidade que tinha um porto importante, a partir de um rio, se eu não me engano, chamado Cáister, poderia-se navegar a partir dali na direção do mar Egeu. Tinha ali um comércio muito bom, né, um dos principais centros urbanos daquela época. Mas a cidade também era um centro de problemas, de idolatria, de diversas práticas, de magia, de culto a uma deusa. O nome romano dela é Diana. Em algumas traduções vocês vão ver Ártemis ou Artemis, né, que é a tradução aí do nome para o grego. E ali naquela cidade, as pessoas estavam idolatrando esta deusa, além de muitos outros deuses no meio daqueles problemas todos ali. E cria-se que esta deusa, Diana, ou Artemis, ela tinha o poder de proteger os habitantes contra os ataques demoníacos. Há também quem diga que esta igreja foi plantada com muito zelo, né? E aí parece redundante falar que foi plantada com muito zelo, porque quando a gente planta uma igreja, a gente faz com muito esmero mesmo, né? Mas não só com muito esmero, não só com muito zelo, mas com excelentes estratégias missionárias para o alcance daquela cidade e de toda a região ali da Ásia, né? Onde estava a cidade de Éfeso. E esta igreja se torna, então, uma igreja multicultural. Né? Tem ali judeus, tem ali os gentios. Em alguns momentos Paulo fala em Éfeso ali para os gregos. Isso você pode ler lá no capítulo 20 de Atos. O ensino que Paulo dava, o ensino que a igreja dava a partir dos nossos irmãos ali, era intenso, era de casa em casa, era sistemático, era dia e noite, era em locais arranjados, como a escola de Tirano. Atos 19, Atos 20 falam sobre isso. E a igreja cresceu tanto, foi tão abençoada, que aí eles começaram a ter problemas ali com os moradores, porque abalou o comércio ali das imagens sobre a deusa Diana. Né? Se vocês olharem um pouco sobre essa história lá em Atos, vão ouvir falar de Demétrio, né, que não é aquele discípulo. Há dois Demétrios que o Novo Testamento fala, o discípulo e este aqui, né, que era um ourives, um artesão, que fabricava estátuas de prata e outros metais, né, sobre aquela deusa, e ele próprio era um adorador daquela deusa. Então havia problemas, né, mas Paulo não podia perder o foco. A igreja não podia perder o foco. A intenção de Paulo ali, ao escrever esta carta, era afirmar a identidade da igreja em Cristo Jesus. A identidade da igreja no Salvador, no Cordeiro de Deus, pois ela estava inserida num contexto muito complexo, de escuridão, de idolatria, dominada pelo pecado ali naqueles dias. E aí, meus irmãos, é sempre bom lembrar como Paulo, com a sua sabedoria, né, ele conseguia, além de pregar, além de ter uma teologia muito bem definida, além de ser muito usado por Deus, aglutinar pessoas e fazer com que essas coisas acontecessem de forma muito natural. Olhando aqui sobre todo este escrito de Paulo aqui, sobre Éfeso, para a igreja lá em Éfeso, ele usa um recurso literário para poder juntar todo mundo ali, e atingir todo mundo com essas informações, com essas ajudas que ele dava para aquelas pessoas ali em Éfeso, da igreja em Éfeso. E aí a palavra de Deus aqui, discorrendo nela e percebendo essas coisas, a gente vai ver que Paulo, por exemplo, escreve na primeira pessoa do plural, e ele fala sobre nós, e ali ele está se inserindo, e está inserindo
os seus irmãos de nação, os judeus, mas os judeus crentes, os judeus convertidos. Um pouquinho mais para frente, ele muda a pessoa e vai para a segunda pessoa do plural, um pronome pessoal, ele chama de vós, agora não mais se referindo aos judeus crentes, mas aos gentios convertidos. E aí um pouco mais para frente, ele não vai usar mais nós, nem vós, ele vai usar nossa ou nosso, que é um pronome possessivo, porque agora ele está dizendo, somos nós, todos nós juntos, eu e vocês, gentios, gregos, judeus, quem quer que estivesse ali naquela igreja. Irmãos, esta é a igreja do Senhor, como esta aqui nesta noite. Há pessoas de vários lugares e regiões, até de fora do nosso país. Tem pessoas de todo canto. A igreja do Senhor, ela é uma só, com pessoas espalhadas por todo o mundo. E era essa situação aqui, naqueles dias de Éfeso, para aquela igreja que Paulo, então, estava escrevendo. Para aquela igreja que foi alcançada pelo Senhor. Para aquela cidade que foi alcançada pelo Senhor. Como você e eu, meus irmãos. Nós fomos também alcançados, assim como os efésios, pela graça salvadora do Senhor Deus, e nós conhecemos esta graça, nós conhecemos esta verdade, nós possuímos essa verdade. Mas o que vamos dizer, por exemplo, sobre os mais de 7.000 povos espalhados pelo mundo, que são cerca de pelo menos 2 bilhões, eu falei bilhões, de pessoas que ainda não conhecem sobre o Evangelho, sobre o amor de Cristo. Pouco ou nada ouviram sobre o amor de Cristo. Eles precisam passar pelo processo, como você e eu passamos. O processo de Deus. E é sobre isso que nós lemos aqui nesta noite. E é sobre isso que Paulo está falando ali para os irmãos da igreja em Éfeso. Vocês passaram pelo processo. Atentem para essas coisas. Vocês já conhecem o Salvador, vocês já foram lavados, já foram remidos pelo sangue do Cordeiro, né? E esse processo de Deus para alcançar as nações, ele não é tão complicado assim, às vezes nós complicamos um pouquinho, e Paulo aqui, meus irmãos, vai nos ajudar a entender essas etapas, até para nos relembrar, para nos desafiar da nossa responsabilidade enquanto igreja que somos. O Senhor quer nos usar. Eu estava falando hoje pela manhã lá em Goiânia, volto para lá e falo mais 2 vezes na terça-feira com os irmãos da Igreja Batista Calvário, o pastor Leandro Tinoco, né, que muitos de vocês conhecem. Estava dizendo hoje lá que Deus usa os improváveis, né? Deus vai usar aqueles que nós achamos que Ele não usaria, né? Na nossa cabeça, nós somos tendenciosos a pensar que Deus vai usar os mais capacitados, não é verdade? Mas, meus irmãos, Deus quer usar as nossas vidas, os incapazes ou incapacitados para a glória dEle. É Ele quem vai fazer as coisas acontecerem através de nós, através de mim, através de você. E aí Paulo então menciona aqui essas etapas pelas quais os habitantes de Éfeso passaram, os judeus, os gentios, etc., para que eles fossem resgatados pelo Senhor. Assim como você e eu fomos um dia resgatados pelo Senhor. Eu gosto de uma frase que me ajuda a me lembrar, né, do que Deus fez por mim. Eu sempre cito, pregando quando eu posso, quando eu lembro, que é: eu sei quem eu era, e agora eu sei quem eu sou, porque eu sei quem fez o que fez na minha vida. Meus irmãos, não queiram saber quem eu era, nem vale a pena, mas agora eu sei o que eu sou, e você sabe o que você é, porque você também sabe o que você era antes. Perdão aí o trocadilho nas palavras, mas é isso mesmo. Nós fomos resgatados, irmãos. O Salmo 40 fala sobre isso, né? Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés firmes sobre uma rocha, me firmou os passos, e me colocou nos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Nós fomos tirados, sim, de um poço de lama, de perdição. E aí Paulo, uma das primeiras etapas aqui neste texto, está no versículo 13, o primeiro verso que nós lemos. Ele vai dizer que o primeiro passo, né, que aconteceu, a primeira etapa, né, que aconteceu para que aquelas pessoas entendessem sobre o Evangelho, sobre o Cordeiro Jesus, era ouvir e crer.
E ele começa falando aí no versículo 13 que eles ouviram e creram. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Ouviram e creram. Receberam, meus irmãos, a palavra da verdade. E tendo ouvido a mensagem de Cristo, a mensagem sobre Cristo, entregaram-se a Cristo num ato decisivo de fé, como você e eu um dia. Se derramaram diante do Senhor, se prostraram diante da cruz do Senhor. Pregadores levaram essa palavra, né, essas verdades, as boas novas de salvação até aquelas pessoas. Eles anunciaram, eles proclamaram as verdades de Deus e por isso aquelas pessoas então foram resgatadas, principalmente das ações, dos pecados que eles cometiam, talvez deles mesmos, na sua autossuficiência, na sua autoconfiança, mas eles foram resgatados. Não interessa onde eles estavam. O que interessa é que eles foram resgatados pela palavra, pela boa nova de salvação. E este é, meus irmãos, o cristianismo, a boa nova de salvação por excelência, a mensagem de amor e de graça do nosso Senhor, que um dia também nos alcançou. A evangelização, a proclamação, a anunciação das verdades. E isso, meus irmãos, depende de ouvir a clara exposição da palavra de Deus. Alguém tem que pregar. E aí o Espírito Santo vai agir porque ele quem convence, não é? Temos a clara aqui pregação, exposição da palavra, das verdades de Deus e a ação do Espírito Santo no coração do ouvinte. Não sei quantos lembram aqui, eu falei já no passado sobre isto, pesquisando um pouco sobre ouvir, né? E se tratando de igreja, se tratando das coisas de Deus, de reino de Deus, ouvir aqui, meus irmãos, não é mera captação de som. Ouvir aqui é perceber pelo sentido da audição, deixar esse negócio passar pela mente e chegar até o nosso coração. Não é como dizem os dicionários seculares, mera captação de som. Não. Ouvir a palavra de Deus faz toda a diferença. Aquelas pessoas ouviram a palavra de Deus e fez toda a diferença. Nós ouvimos a palavra de Deus e isso fez toda a diferença nas nossas vidas. Eles ouviram, eles creram, mas para que isso acontecesse, foi preciso que alguém pregasse para eles. Para que isso acontecesse comigo e com você, foi necessário que alguém pregasse para nós. Para mim, foi um menino de 12 anos de idade. Já pensaram? Eu tinha 18 para 19. A história é longa, muito bonita. Hoje ele mora em Brasília, fiz o casamento dele, um amigão, coração na obra, mas já era missionário desde pequenininho lá, quando ele pregou para mim. Alguém precisou falar para mim, alguém precisou falar para você. E aí nós vamos nos deparar com aquele versículo de Romanos capítulo 10, o verso 14, que diz: e como crerão naquele de quem não ouviram ou nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar a palavra. Meus irmãos, nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá para pregar a palavra. E não pensem vocês que é fácil. Para mim não é fácil. Para muitos não é fácil. Para alguns sim, mas para a maioria não. Porque a gente não se acha capaz. Mas não é na nossa capacidade, é na capacidade do Espírito Santo. É Ele que nos capacita. Eu dei uma sugestão para os irmãos lá na Igreja Batista Antioquia. Se você quer ter essa capacidade, acorda de manhã e fala assim: Deus, aquela pessoa que o Senhor vai colocar na minha frente, ou aquelas pessoas, me dá uma estratégia, uma palavra para eu falar para ela, uma palavra de bênção para alcançar o coração daquela pessoa. Porque não é na minha capacidade, nem na sua, é na capacidade de Deus. Deixe-me falar para vocês de um desafio. Eu estava agora lá na Colômbia, no mês de outubro, não sei se deu para vocês perceberem ali nos slides, numa das fotos da escola, tinha um senhor desse tamanhozinho, né, e eu do lado desse tamanhozão. O nome daquele senhor ali é Reinério, pastor Reinério Ticuna. Reinério Vasquez, é um indígena ticuna.
eu fiquei desafiado em 2 momentos neste último módulo que nós estivemos ali na Colômbia. O pastor Leandro Tinoco estava lá comigo nesta feita. Primeiro, que era um período de festas na comunidade, aniversário de 57 anos da chegada do Evangelho. Então, a gente estava ali para dar um módulo no meio das festas, e era também uma conferência missionária que nós ajustamos aí no meio disso tudo. Então, o indígena gosta de festa e a gente vai na onda. Nós também gostamos, né? E aí, houve-se uma oscilação na sala de aula, daquelas cerca de 30 e poucas pessoas que sempre estão conosco ali nos módulos. O Reinério é um dos alunos, missionário. Meus irmãos, só não tem tamanho, mas é um gigante nas mãos do Senhor. Eu descobri, primeiro, que nós teríamos ali 5 alunos adolescentes, a partir dos 12 anos de idade. 5 alunos querendo aprender teologia para poder pregar para os seus parentes naquela região. Isso foi uma bênção para mim. Está ali a foto, né? A foto do meio. Foi uma bênção. Mas eu fiquei mais desafiado ainda quando eu soube que o Reinério, aquele ali da foto do meio, estava indo e voltando todos os dias para as aulas, atravessando o rio, porque a maioria mora na comunidade, são cerca de 1.000 pessoas, nominalmente cristãos, né? Ele estava saindo de madrugada, atravessava o rio remando, passava o dia conosco ali, não voltava para casa, à noite, depois ele das 9, 9h30 da noite, com chuva, sem chuva, com muito mosquito, pegava a canoinha, atravessava de novo aquele rio, voltava lá para a casa dele. No outro dia a mesma coisa, foi assim durante todos aqueles dias que nós estivemos ali. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu preciso do meu sustento para poder pregar o Evangelho. E como é que é lá? Meu irmão, não é muito bom não. Eu quero ir lá com o senhor. Não vá, não é muito bom. Por quê? Não tem cama. Eu falei, mas eu não preciso de cama. Não, você não está entendendo. Eu não tenho cama, então se eu não tenho, não vai ter para você. Aí eu falei, como não tem cama? Aí eu ponho alguma coisa no chão e durmo. Meus irmãos, ele atravessava o rio todos os dias, bem cedinho, e voltava bem tarde da noite, e não perdia uma aula. E quando esse camarada abre a boca para pregar, é uma grande bênção. Eu fico envergonhado, porque eu queria ser um pregador com tanta capacidade, né, com tanto temor ao Senhor como o pastor Reinério tem. Agora a gente soube que ele não tem um motor, estamos aí orando e desafiando alguns irmãos da nossa equipe ali para comprar um motorzinho para ele e comprar uma cama com colchão, porque lá eles não usam rede, né? Eu gosto de rede, lá eles usam cama e colchão e cortinado. Senão você não fica na cama, né? Os mosquitos te jogam para o chão. Pastor Reinério, orem por ele. Um grande desafio. Para quê, meus irmãos? Aprender para pregar para os seus parentes naquela região. Há várias comunidades que não têm igreja. Há várias comunidades que não têm um crente sequer ali pertinho deles, na tríplice fronteira. Existe uma comunidade lá, de um povo chamado... Não vou lembrar agora, me perdoe, mas são pelo menos 6 aldeias, ali um ajuntamento, ali são próximas, de 6 aldeias que não tem um crente, ali pertinho de onde nós estamos, e é um desafio para nós. Lá eles chamam aquilo lá de campos blancos, né? Para nós aqui, campos prontos, né, para colheita, campos brancos. Os campos blancos estão lá nos esperando. Sabe quem vai para lá? Não sou eu, são eles. Por isso que nós estamos ali ensinando, para que eles possam pregar. E assim eles pregando, aqueles outros indígenas, aquelas outras etnias, possam também ouvir e crer, como nós um dia ouvimos e cremos. E Paulo continua, meus irmãos, aí no finalzinho do versículo 13, do capítulo 1 e o versículo 14, vão dizer assim, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. A próxima etapa, a bênção de Deus, ouvi e cria, agora eu sou selado com o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo, não é pelo, é com o Espírito Santo, meus irmãos. Não sei quantos aqui já assistiram os filmes ou já viram isso pessoalmente, mas no passado, no mundo antigo principalmente, quando se despachava uma correspondência, se despachava uma mercadoria, um pacote, tinha-se o costume de selar aquela encomenda, né, como garantia de que procedia daquele remetente de fato, que chegaria no lugar onde deveria chegar intacto.
chegaria no seu destino intacto, né? E ali aquele selo indicava origem, indicava também a quem pertencia aquele pacote. É assim, meus irmãos, conosco, o Espírito Santo de Deus é este selo, né? É esta garantia que nós temos de Deus. A partir do momento que nós cremos, que nós recebemos este Espírito Santo, nós fomos selados por Deus com o Espírito Santo como garantia, meus irmãos, garantia daquilo que o Senhor nos prometeu, das promessas de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que vai conduzir a todos nós ao conhecimento. É o Espírito Santo, meus irmãos, que vai nos ajudar a enfrentar as agruras da vida e nós não desfalecermos. É para o Espírito Santo que nós pedimos para que Ele nos ajude, nos dê capacidade para poder levar a sua palavra até os confins da terra, começando aqui, os de perto e os de longe. É o Espírito Santo que diz, meus irmãos, ali para aqueles irmãos da igreja em Efésios e para nós aqui hoje, o que nós devemos, o que nós precisamos fazer. É Ele que nos dá forças para fazer, é Ele quem vai nos ajudar, nos orientar a fazer o que tem que fazer. É Ele quem mostra a vontade de Deus, como diz lá em Romanos, que é sempre boa, perfeita e agradável. E assim, meus queridos irmãos, como em assuntos legais um selo indicava tudo isto, né, que implicava em segurança, que era verdadeiro, o verdadeiro crente também recebe este selo com o Espírito Santo de Deus, como sinal de que nós pertencemos ao Senhor. Sim, meus irmãos, nós pertencemos ao Senhor, mas ainda há muitos que não pertencem ao Senhor, e Deus quer nos usar, para que eles também façam parte dessa nossa caminhada igreja, que somos, para que eles não tenham só o sentimento de pertença, mas para que eles glorifiquem a Deus conosco, como num dia, numa noite como esta aqui, num culto tão bonito, numa igreja tão bonita como esta aqui. O Espírito Santo habitando em nós é sinal de que somos propriedade de Deus. Isso é bíblico. 1 Coríntios fala sobre isso, capítulo 6, se eu não me engano. Garante a nossa segurança até o dia da redenção. Está aí no mesmo livro que a gente está lendo. Efésios capítulo 4, versículo 30. É o nosso selo, que é intitulado pelo próprio Deus como o Espírito Santo da promessa. Nós ouvimos, nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, mas para que isso acontecesse, alguém teve que se disponibilizar, alguém teve que obedecer. E aí nós vamos nos deparar. Eu creio que a Bíblia é uma linha de sangue, de capa a capa. Tem missões lá de Gênesis capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse, né? E aí começa ali falando no primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele Deus ali é um nome transcultural, Elohim. Elohim é um nome que significa para todos os povos. Então, a Bíblia é missionária desde o primeiro versículo até o último. Lê lá o final, depois você vai entender porque eu estou falando isso. Eu creio nisto, né? Então toda a palavra nos desafia para a missão, porque a palavra é o próprio Senhor, o próprio Jesus, e é o Deus da missão. Se é o Deus da missão, então toda a palavra aqui é missão. E aí a gente se depara com versículos como Isaías 6,8, por exemplo. A pergunta é feita lá: quem enviarei, quem há de ir por nós? Graças a Deus, meus irmãos, que nós temos respondido sim ou não. Isaías responde sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês sabiam que já teve gente na Bíblia que disse: eis-me aqui, mas envia o meu irmão? Não é assim que a gente precisa fazer, ou deve fazer. Moisés, capítulos 1, 2, 3 e 4, quando Deus fala com Moisés para resgatar o povo dele das garras, das mãos, da escravidão ali do Egito, de Faraó, ele pestaneja, ele titubeia, ele retruca com Deus pelo menos por 5 vezes. Até no momento ele falou: olha, envia outro. E ele falou: eu vou enviar com você Arão, o seu próprio irmão, porque ele fala bem. E você está dizendo aí que não fala tão bem assim. Era gagago, não falava tão bem. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o que dizer, meus irmãos, sobre Ezequiel 22:30? Né, quando diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei. E homem aqui é no sentido genérico da palavra. Procurei uma pessoa dentre os meus para tapar a brecha, mas a ninguém encontrei. Precisamos fazer a nossa parte.
Paulo continua, meus irmãos, este trecho aqui, falando sobre mais uma etapa muito importante, sobre essa nossa caminhada com o Senhor, como nós somos alcançados pelo Senhor. Estão ali nos versículos 18 e 19, que dizem assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Eles tiveram os olhos do coração iluminados. E aqui é mais uma oração de Paulo, agora escrita a partir do versículo 17, não menos importante que uma oração proferida, né? Paulo está aqui fazendo essa oração ali com os irmãos de Efésios. A frase aqui, meus irmãos, iluminados os olhos do vosso coração, significa a verdadeira compreensão de Cristo, que não depende da minha capacidade, da minha intelectualidade, nem da sua. Não depende de nós, não é na força humana, mas é num coração pronto, preparado e contrito no Senhor para fazer pelo Senhor e para o Senhor. Não depende de nós. Nós só somos ferramentas com grande privilégio nas mãos do Senhor. Ele quer nos usar assim. Significa então essa verdadeira compreensão, esse verdadeiro entendimento, é ter mente, é ter consciência para compreender o significado do sermos chamados. Somos chamados pelo Senhor e, para tanto, precisamos, como está no versículo 17, meus irmãos, do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. E o Senhor só vai conceder essas revelações para quem o conhece, mas que o ama. Muita gente conhece a Deus, mas muita gente também que conhece não ama ao Senhor, né? E como igreja nós recebemos então esta compreensão, o significado do chamado, da vocação e do poder de Deus para realizarmos a sua vontade. Aí Paulo vai aqui pincelar rapidamente 3 áreas especiais da compreensão de nós, da nossa parte em relação a Deus, e que nós não podemos, meus irmãos, ignorar. O verso 18 fala primeiro ali que a esperança do chamado que ele nos fez, referindo-se ao passado, referindo-se àquilo que nós ouvimos, que o crente ouviu, absorveu e abraçou como sendo a voz do Senhor, a voz de Deus. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Depois ele vai falar sobre as riquezas da glória da sua herança nos santos, referindo-se aqui ao futuro, as coisas que estão por vir. E encerra no verso 19 falando ali sobre a suprema grandeza do seu poder, referindo-se ao presente, o poder de Deus que opera no crente, opera em meu favor, em seu favor agora, mas que nos foi dado para a obediência, para o serviço, meus irmãos. E há expectativas do Senhor em nós, porque Ele nos deu e espera de nós reações, e as melhores possíveis. Ele quer que nós sejamos usados por Ele. Meus irmãos, Deus não precisa de nós. Eu estou aqui chovendo no molhado, falando isso para vocês. Deus não depende de nós, mas nos deu o privilégio de participar deste mistério da igreja. Lembram lá aquele texto de uma das cartas de Pedro que diz que até os anjos anelavam perscrutar, queriam entender para participar, mas não era para eles. Os profetas dos tempos bíblicos queriam entender, mas o termo grego lá diz que eles viam todo este plano de Deus, esse mistério de Deus, meio que turvo, meio que embaçado, enfumaçado. O termo lá é tufô. Porque não era para aqueles profetas, são para os profetas de hoje, aqueles que o Senhor quer usar para a glória dEle, para alcançar nações para o seu louvor. Nós já tivemos, meus irmãos, os olhos dos nossos corações iluminados, nós já conhecemos a Deus, nós já entendemos o que o Senhor quer de nós temos desfrutado das bênçãos do Senhor, nós temos a certeza das promessas de Deus para as nossas vidas, compreendemos todo o plano dEle para as nações, mas quanto nós temos nos deixado ser usados por Ele. Eu tenho um amigo que me ajudou a não perder tempo, a não perder a boa. E aí eu uso muito Uber, né? Hoje não, porque um irmão da Antioquia me emprestou um carrinho aí abençoado.
Mas, meus irmãos, eu não perco a oportunidade de falar com os motoristas de Uber. Né? Nós temos ali uma viagem, às vezes, de minutos, às vezes até mais que minuto, hora, né? Viajando ali. Será que não dá para falar nada? A gente começa com aquela conversa mole, né? Daqui a pouco entra estrategicamente com alguma coisa mais profunda para poder alcançar o coração daqueles. E pasmem, muitos são crentes, muitos deles desviados, e uma grande maioria não são. Então, tem oportunidade para falar sobre muitas coisas. Né? Sabemos a receita para falar para aqueles que não conhecem, sabemos a receita para animar aqueles que estão desanimados, que estão afastados, né? E glorificamos a Deus quando encontramos alguém que é crente. E eu já tive até desconto de viagem. Eu sou missionário. Oh, que bênção, meu irmão. Então hoje você só paga metade. Coisa boa. Louvado seja Deus, oferta. E eu recebo, é bênção de Deus. Receba também. Tem uma frase do William Barclay que eu estava lendo esses dias e gostei muito, que fala sobre a gente ser usados pelo Senhor, e diz assim: a igreja tem que ser as mãos e os pés para a obra de Cristo, uma boca que fala por Ele, um instrumento e um corpo pelos quais Ele pode, e eu coloquei entre parênteses, e quer operar. Cristo é o instrumento de Deus para a reconciliação e a igreja é o instrumento de Cristo para esta reconciliação. Meus irmãos, a igreja, o instrumento de Deus, você e eu, o Senhor quer nos usar para a glória dEle. Não sei se vocês têm estado a par das estatísticas aí dos povos menos evangelizados do Brasil. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho, algumas vezes, mas não tem problema repetir, para a gente ser relembrados dessas necessidades. Falava-se há cerca de 10 anos, pelo menos, que nós tínhamos no Brasil aí cerca de 100 países de imigrantes ou refugiados, né, cerca de 300 mil pessoas, e destes 100 países, pelo menos 27 tem as portas fechadas para a entrada do Evangelho. O missionário não entra, se entrar tem que ficar escondido. Mas esses 27 países estão dentro da nossa nação. Né? Sem triunfalismos aqui, né? Mas se nós não podemos ir lá, Deus está mandando essa turma para cá. Né? Só você ir aí para os pontos de ônibus, andar pela manhã, vai ver quantos haitianos, quantos venezuelanos. Né? Agora, também os irmãos lá do Oriente, esqueci o país agora, os afegãos, que estamos recebendo, tanta gente, meus irmãos, eu creio que não são só mais de 300 mil pessoas, talvez seja o dobro disso, estão aqui, às vezes, batendo a nossa porta, clamando, pedindo socorro, em todas as áreas, mas principalmente na segurança que nós bem conhecemos, que é a nossa segurança no Senhor. Das 164 etnias indígenas, né, do Brasil, 99 dessas etnias ainda não têm sequer um envolvimento, são chamados de povos não engajados, não há engajamento da igreja. Dos mais de 10 milhões e meio de surdos no Brasil, segundo dados do IBGE de 2013, 14, 0,1% conhecem o Salvador. Dos mais de 1 milhão de ciganos que nós temos na nossa nação, 0,01% conhecem o Senhor. Das 37 mil comunidades ribeirinhas da Amazônia, só do estado do Amazonas, 10 mil ainda precisam conhecer sobre o amor de Deus. E por aí vai, os quilombolas, os sertanejos, agora os pantaneiros, né? Mais de 1 milhão de pantaneiros e quase nada de trabalho ali para alcançar aquelas vidas, aquelas pessoas. É responsabilidade minha e sua. E nós não temos, meus irmãos, para onde correr, porque o tempo é curto. Estamos aqui como caixeiros viajantes, somos peregrinos deste mundo. Né? E agora, mais recentemente, por conta aí daquele período mais complicado da pandemia, nós vimos o quanto nós precisamos acelerar o passo. Que pessoas que nós jamais imaginávamos que fossem partir, o Senhor levou. Pastores, missionários, parentes, poderia ter sido eu ou você. Então, enquanto nós pudermos, nós vamos proclamar.
pedindo sabedoria ao Senhor, capacitação ao Senhor, para que vidas possam ser alcançadas para a sua glória. Amém?